Olá, estudante, olá você aí de casa, seja bem-vindo para mais uma aula aqui no Se Liga. Obrigada por estar aqui conosco, tá? Hoje, uma aula do 9º ano do ensino fundamental comigo, Marisa Araújo, ou Marizinha. Tema da aula, ideias evolucionistas 1. Vamos falar de evolução, esse assunto muito interessante que todo biólogo adora, tá? O que queremos aprender na aula de hoje? Nós vamos comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e suas importâncias para explicar a diversidade biológica. Bem, pessoal, será que sempre os cientistas, os filósofos acreditavam que os seres evoluíam? Não, olha só. Ainda no século XVIII, predominava a ideia do fixismo. O que é fixismo? Algo que é fixo, que não muda, para explicar a biodiversidade. O filósofo grego Aristóteles, grande estudioso da natureza, ele era um dos que acreditavam que as espécies eram imutáveis, que elas não mudavam, tá? Mas olha só, como que seria a ideia aqui do fixismo? Olha, eu tenho 3 aqui borboletas, né? Cada uma com seu padrão de cor. E aqui, olha, elas continuavam sempre no mesmo padrão, não alterando ao longo do tempo, tá certo? E olha o que seria uma ideia evolucionista. Eu teria uma espécie aqui, olha, ancestral. A partir dela, modificações iriam ocorrendo ao longo do tempo e poderiam formar, então, novas espécies, tá vendo? Olha, a partir de um ancestral, formar espécies diferentes. Isso é a ideia da evolução, tá? Mas nem sempre foi pensado dessa forma. Com base nos fósseis. Fósseis são grandes evidências da evolução, tá? E também outras evidências, alguns cientistas passaram a defender a ideia de que as espécies mudavam ao longo do tempo. Como é que ficou chamando essa ideia? Pode anotar aí. Transformismo ou transmutação das espécies. Vamos lá. Teorias da evolução. Seguindo lá a nossa habilidade, né? Nós vamos discutir 2 teóricos muito importantes, tá? O francês Lamarck, né? Jean-Baptiste Lamarck, e Charles Darwin, que morava lá na Inglaterra, tá? Esses 2 foram importantíssimos, porque eles fundamentaram aí as teorias evolutivas. Bem, Lamarck, que viveu aí, olha só, século XVIII, XIX, né, de 1744 a 1829, foi o primeiro a formular as hipóteses, né, em relação aí à evolução, que as espécies evoluíam, né, que elas não eram imutáveis. E em 1809 publicou um livro, tá, gente? Filosofia Zoológica, em português, né? Em francês seria Philosophie Zoologie, e introduziu a ideia que o ambiente influenciava o comportamento dos seres vivos. O Lamarck, ele focou muito na questão do meio ambiente, como se o meio ambiente direcionasse o processo evolutivo, tá? Eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês. Olha, quais foram os 2 princípios de Lamarck? Lei do uso e desuso e lei da herança das características adquiridas. Para explicar a lei do uso e desuso, a gente usa um exemplo que é muito comum, tá, gente? Que é das girafas, o pescoço das girafas, vocês lembram? Olha só. Olha só, ele defendia que o uso, né, excessivo de um órgão do corpo faria com que aquele órgão desenvolvesse mais, tá certo? E a falta de uso levaria à atrofia, tá? Quer dizer que a modificação dos animais se dá pelo uso ou pela falta de uso das estruturas. O uso frequente e contínuo de uma região fortalece e desenvolve essa estrutura gradualmente, enquanto a falta de uso ou desuso vai causar sua atrofia. Ela pode até ir perdendo sua função e desaparecer, tá? Isso é importante você saber quem falou essas 2 aí teorias. Então, olha só. Lei do desuso. As girafinhas aqui de Lamarck, que é bem conhecida, tá? São bem conhecidas,
que a gente observa aqui? Observe que o galho, né, ele está alto, o galho da árvore está alto. A girafa baixinha, ela precisava alcançar o galho da árvore. O que ela fazia então? Ela ia esticando o pescoço dela para alcançar o galho dessa árvore. De tanto exercitar e esticar o pescoço e a sua musculatura e a parte óssea, o pescoço iria então crescer. Então, para Lamarck, a girafa fez o pescoço dela crescer para ela alcançar a árvore. Quer dizer, era uma evolução com um propósito e com uma direção. E o meio ambiente gerenciando, porque a folha está alta, ela tem que alcançar a folha, tá certo? Essa era a ideia de Lamarck. Será que é isso mesmo, gente? Será que, logicamente, se eu correr, se eu estiver, né, fazendo musculação, os meus músculos vão desenvolver, tá? Isso pode acontecer sim, e também pode atrofiar, tá? Mas não nesse caso aqui, né? Esticar um pescoço, desenvolver osso também, todos os outros tecidos, meio complexo aqui essa visão, tá? Então, além de tudo, ele acreditava, que acho que foi a pior parte, assim, menos aceita, é que essas características adquiridas iam passar para as gerações seguintes. Quer dizer, então, que uma pessoa que ela faz musculação, o filho dela também seria o quê? Musculoso? Uma pessoa que quebrou uma perna ou perdeu uma perna, o filho também viria faltando esse órgão, tá certo? A pessoa, às vezes, quando tem problema de coluna, fica paralítico, atrofia também, né, os membros inferiores. Isso passaria para a geração seguinte, né? Então, ele acreditava na transmissão das características adquiridas, tá? Então, a girafa passaria o pescoço longo para os seus descendentes. Então, vamos lá, um exercício aí para você. Segundo Lamarck, a utilização constante de um órgão faz com que ele torne-se mais forte e funcione melhor, enquanto sua inutilização provoca sua atrofia. Marque a alternativa que indica como ficou conhecida essa lei. Alternativa A, lei da herança dos caracteres adquiridos. B, lei da seleção natural. C, lei da ancestralidade comum. E D, lei do uso e desuso. Um tempinho aí para você. Se você marcou D, acertou. Lei do uso e desuso. O nome aí já ajuda a gente a chegar nessa conclusão. Então, a lei aí de Lamarck, tá bom? Ok. Charles Darwin, olha aqui, nasceu logo que Lamarck publicou o trabalho dele, né? 1809 a 1882, século XIX. Foi um naturalista britânico que começou a se interessar por história natural, tá? Enquanto estudava medicina e depois teologia. Ele era um grande estudioso. O que aconteceu de fundamental, de marcante, importante na história da vida de Darwin? Ele foi convidado por um professor dele, de botânica, a fazer uma expedição de navio Beagle, homenagem aos cães, tá? Durante 5 anos, para explorar a América do Sul, depois ir para Nova Zelândia, Austrália, foi em vários continentes. Gente, se fosse outra pessoa, talvez essa viagem seria apenas uma bagagem de emoções e de imagens para aquela pessoa, mas o Darwin era um cientista nato, muito observador, muito minucioso e, o mais importante, anotava tudo. Ele fez um diário de mais de 770 páginas, tá? Ele coletou nessa viagem, gente, são 1.500 por aí fósseis, tá? E também trouxe milhares de espécies preservadas e anotou tudo. Então, isso fez uma grande diferença para a vida dele e para a ciência, tá certo? Então, olha só, aqui mostra a viagem de Darwin, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. Estou sem a caneta, vou mostrar aqui, não tem problema não. Tá de vermelhinho aqui, olha. O Darwin saiu aqui da Inglaterra, tá, gente? E ele foi para o Brasil, chegou na Bahia, né? Salvador, Rio de Janeiro. Depois ele foi passando aqui, ó, ao redor da costa sul
muito obrigada, da América do Sul aqui, ó, tá? Montevidéu, Uruguai, Galápagos, que pertence ao Equador. Nessas Ilhas Galápagos, que eu vou mostrar para frente para vocês, foi show. Nessas ilhas vulcânicas de Galápagos, ele fez, assim, considerações e observações importantíssimas sobre a diversidade de espécies em Galápagos, tá? Depois, eles continuou a viagem, chegou ó, do outro lado, ó, na Austrália, África, voltou para o Brasil e depois voltou para a Inglaterra. Uma viagem ao mundo, tá? Foi aí o navio, tá, gente? O navio Beagle, nessa viagem que Darwin fez. Bem, e como eu disse, ele coletou muitos fósseis, ele coletou muitas espécies, anotava, observava e ele mandava para a Inglaterra por carta, com outros navios. Ele mandava para os amigos deles, olha, estuda essa espécie, olha que interessante, né? Ele contribuindo aí com a ciência mesmo de longe. Nas Ilhas de Galápagos, Darwin observou uma fauna e flora altamente peculiares, que são tentilhões de Galápagos, né, que é uma espécie de ave. E aqui mostrando, olha, são várias ilhas, tá, gente? E ele observou que as ilhas, às vezes, tinham condições ambientais semelhantes e, às vezes, condições ambientais diferentes. E também que algumas espécies predominavam em uma ilha e não em outra. Tudo isso ele foi observando, tá? Olha o que Darwin pensou. Por que ilhas de clima e condições físicas semelhantes, mais distantes umas das outras, como Galápagos e Cabo Verde, por exemplo, não tinham espécies semelhantes? Ora, se é só o ambiente que manda ali, como é que são semelhantes, mas as espécies não são as mesmas? Isso mexeu com a cabecinha dele. Olha, ele pensando sentado numa tartaruga lá de Galápagos, a tartaruga gigante de Galápagos, tá? Ele concluiu que, na verdade, as espécies originavam de um ancestral comum. E esse ancestral, logicamente, ao longo do tempo ia modificando e também as gerações seguintes, e as espécies iam o quê? Mudando, tá? E que eles originavam de espécies ancestrais comuns provenientes dos continentes próximos e migravam, então, para as ilhas. Em cada uma das ilhas, as populações colonizadoras sofrem adaptações específicas, originando diferentes variedades de espécies. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco, vão entender isso direitinho, tá? Numa prática aqui. Aqui só mostrar os tentilhões de Galápagos, olha, várias espécies, tá? Que ele estudou. Por exemplo, essa 3 aqui, ó, Geospisa fortis, ela estava na ilha de Santa Cruz, ela estava na ilha de Fernandina. Então, ele ia anotando qual espécie estava em cada ilha e qual que predominava em cada ilha e por quê. Quer dizer, um trabalho de um cientista. Não é qualquer um que vai ter essa percepção e essa visão. E aqui mostrando as espécies que ele observou, tá? Bem, aqui também a tartaruga gigante de Galápagos, que ela foi muito predada por piratas, tá? E muito ameaçada de extinção. Tartaruga gigante, Geoquelone nigra, tá? Muito famosa aí como tartaruga de Darwin, que ele até teve uma, que foi como se fosse um animal de estimação. Vamos lá, seleção natural. Segundo Darwin, há uma luta constante pela sobrevivência. Darwin também foi influenciado por Thomas Malthus, que era um matemático, que achava que a humanidade crescia de forma geométrica, mas que o alimento de forma aritmética. Então, ia faltar alimento. Então, o que ia acontecer? As espécies têm que competir por alimento. E nessa competição, então, uma nota no caderno, palavrinha competição. Importantíssima, porque aí o mais adaptado sobrevive, o mais forte vence. E ele sobrevive e vai passar, então, as características para frente, tá? Pela seleção natural. Então, resumindo aqui, assim sendo, o organismo mais apto conseguiria sobreviver e teria mais chance de reproduzir-se, preservando assim as variações úteis para cada espécie. Voltando com o exemplo das girafas, que Lamarck achava que a de pescoço pequeno esticava o pescoço para chegar na árvore, olha a visão, a leitura que o Darwin fez. Segundo ele,
primeiro é a variabilidade genética. Então, já existia girafa de pescoço curto, de pescoço médio e de pescoço longo. Qual que alcançaria a folha lá no alto? A de pescoço longo. Então, ela estava mais adaptada, mais apta, ela sobrevive, reproduz, passa seus genes para os descendentes e essa aqui vai morrer. Então, segundo Darwin, primeiro tem a variabilidade genética e diante dessa variabilidade vai aí agir a seleção natural, bem diferente do que Lamarck diz. Então, eu trouxe aqui para vocês um desenho, para vocês terem ideia, bem pré-primário, tá, gente, meu desenho. Abraço, minha professora do pré-primário. Então, olha só, imagine que eu sou um pássaro aqui, tá? E eu quero predar borboletas. O fundo aqui está pardo. E eu tenho borboletas da cor parda e borboletas aqui rosas ou brancas, tá? O pássaro voando de longe, ele enxergaria rapidinho, ele pegaria quais? Olha, provavelmente ele ia enxergar as coloridas. Então, as coloridas iam ser predadas. Ele poderia até predar essa aqui, tá, gente? A parda. Mas ele vai predar de uma forma muito mais rápida as coloridas. Dessa forma, o que vocês iam perceber? Que essas borboletas pardas que se escondem, camuflam ali nesse ambiente, elas vão sobreviver numa taxa maior, reproduzir e passar esse DNA para frente, para os descendentes. Então, essa espécie aqui, ela ia ser o quê? Selecionada, tá certo? Então, isso que é a seleção natural. A espécie mais adaptada, ela vai sobreviver e reproduzir uma taxa mais elevada que outra. Aqui um outro exemplo de adaptação, gente, olha, muito comum também. Eu tenho aqui, olha, arroz e feijão. Eu tenho que faz com que seja bico de aves, tá? Uma ave com esse bico e uma ave com esse bico aqui. Olha só. Uma certa dificuldade em pegar feijão com bico em forma de pinça e uma facilidade de pegar arroz. Então, essa ave comeria grãos menores, tá? E esta ave que tem esse tipo de bico, vamos ver qual que ela... opa, já conseguiu pegar o feijão. Então, essa ave seria mais aptada a comer grãos maiores. Então, Darwin percebeu isso. Aves com bicos diferentes, adaptados a alimentos diferentes. Logicamente, se naquela ilha predominasse uma semente grande, essa ave iria sobreviver mais, que ela estaria mais adaptada. Essa aqui não conseguiria pegar esse grão, ela teria que migrar, ou então ela iria o quê? Sucumbir ou morrer. Deu para entender? Ok. Bem, Darwin não sabia explicar o que fazia a variabilidade, as espécies serem diferentes. Só depois a gente vai ver que isso vai ser elucidado com a genética, né? Que tem um DNA, que tem os genes, tá, gente? Hoje nós sabemos que são os genes. E lembrar que a seleção é um processo lento e gradual. Ele é devagar, demora milhões de anos para acontecer. Tá? Ele não é rápido. E atua nas populações, tá? Então, isso aqui eu já mostrei para vocês, a exemplo da borboleta, tá? E lembrar aqui, gente, que o Darwin, ele contou com o trabalho de Wallace, porque o Wallace chegou nas mesmas conclusões que ele e mandou o trabalho para Darwin, tá? Darwin leu e falou, eu estou realmente correto, e publicou, tá? Então, como o Darwin publicou em 1859 A Origem das Espécies, Darwin aí ficou como teórico da teoria da evolução das espécies, tá certo? Nosso tempo está acabando, vamos pensar aí em casa, tá? Qual frase seria de Darwin, qual seria de Lamarck? O urso polar é branco porque vive na neve, então ele ficou branco porque a neve é branca. E o B, o urso polar vive na neve porque ele é branco, quer dizer, ele adaptou ali. Qual que é Darwin, qual que é Lamarck? Deixo isso para vocês pensarem, tá certo? Espero vocês na próxima aula e também no Tira Dúvidas. Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço da Marizinha.